Aí, gente, o canal é da minha prima. Fala. Oi, pessoal. Hoje a Teté, né, Teté? Ela vai fazer um vídeo no YouTube pra vocês. Pera aí. Ó, vou colocar a câmera aqui pra você ver. Tem o seu bolo. Ah, não, é esse aqui não. Eu coloquei errado, galera. Aqui. Puxa. Primeiro eu tenho que conectar. Sim. E agora, Júlia? Quanta mensagem. A tá pronto. Comercial de novo, até. Aqui chegou. Permitir. Ah, Teté, Teté, olha, você tá aparecendo no YouTube. Sim. Ó, que jogo que agora hoje a gente vai jogar? O jogo da pizza. A pizza. Eu tô precisando. Tá pra ele. Vixe, caindo aí, mulher. Deita. O canal é da Teté, né, Teté? E a Teté vai mostrar pra vocês como que ela joga. Você tem quantos anos, Té? 2. 3. 3. A Teté tem 3 anos, né, Té? Ok. Aqui, ó, tem que clicar. O que? Você tem que clicar na imagem aqui. Aí você tem que fazer. Show. Ó, você tem uma ideia melhor que a minha, olha. O canal dela só que...